Estamos felizes por mais uma oportunidade de estarmos estudando com os amados a nossa lição da Escola Dominical. Vamos iniciar o novo trimestre, a Revista dos Jovens. Estamos estudando esta revista, que tem por título O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então, vamos estar falando sobre a tentação e vamos estar fazendo um estudo de caso referente a vários personagens, alguns que cederam à tentação, outros que foram fiéis, resistiram. A tentação, o nosso Senhor Jesus também sofreu, aleluia, como ele venceu. Então estaremos fazendo esse estudo de caso durante esse trimestre. Na lição de hoje a gente vai introduzir o tema, vamos fazer alguma definição sobre esse perigo da tentação. Mas, por exemplo, na lição 2 vamos falar sobre Adão e Eva, lição 3 falaremos sobre José, lição 4 desafiando a Deus no deserto, lição 5 vamos falar sobre Balaão, lição 6 olhando para a direção errada, o título da lição 7 é construindo tudo para a minha glória, lição 8 a tentação de fugir do julgamento de Deus, lição 9 pedras poderiam se tornar pães, lição 10 interpretando erroneamente a Escritura, lição 11 antecipando os planos de Deus, lição 12 quando Satanás enche o coração do homem, e lição 13, Deus provê o escape. Glórias a Deus. A lição 1, como já citamos, é o perigo das tentações. Glórias a Deus. Lembro os irmãos que na descrição do vídeo tem os slides, tem o link para download dos slides em PDF PowerPoint. Os irmãos podem livremente fazer uso deles, fazer o download e utilizar. Pedimos simplesmente que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal, comente, nos ajude para que esse canal possa crescer e continuarmos produzindo esses materiais. Texto principal. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Então nós estaremos abordando esse assunto, e veremos que vivemos numa guerra constante, tanto as nossas próprias concupiscências, como a Bíblia fala, e Satanás também, que é o agente dessa tentação também. Podemos ser tentados então por dentro e por fora. Então é importante conhecermos o tema, buscarmos as armas corretas para combater todo esse perigo, toda essa investida do inimigo contra a nossa vida, para que possamos cada dia estarmos de pé, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Os objetivos da nossa lição: explicar o que é a tentação, saber como a tentação se manifesta e expor as consequências de quando caímos em tentação. Então vamos ver quão grave é ceder à tentação. A gente vai ver na lição que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder, como diz o hino da harpa, Tentado não ceda, Ceder é pecar. O comentarista da lição do trimestre, irmãos, é o nosso irmão, o pastor Alexandre Coelho. Ele é gerente de publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, bacharel em Letras, Teologia e Direito e autor de vários livros publicados pela CPAD, palestrante das conferências de Escola Dominical e do CAPED. Texto bíblico: Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5 e versículos 12 a 17. Passamos a leitura. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Bendito é o nome do Senhor. Então, esse texto de Tiago nos deixa claro aqui que até
é necessário muitas das vezes que peçamos sabedoria a Deus para poder resistir à tentação. Nós vemos que essa questão de pedir sabedoria, Deus nos dá, né? Veremos em outro texto que Deus não nos deixa ser tentado além de nossas forças, Ele sempre vai dar um escape. Então nós sempre temos uma saída, sempre temos uma decisão correta a tomar. Cabe a nós sermos firmes, né, e buscarmos em Deus direção, auxílio, e Ele dá o escape para que nós possamos vencer a tentação. Glórias a Deus. E como diz também aqui em Tiago, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, essa prova, se você suportou, passou por ela, né, isso vai te gerar essa paciência ou essa capacidade de a cada dia se aperfeiçoar diante de Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que a pessoa caia nele. Então, ser tentado não quer dizer que você pecou, né? Como o próprio comentário da lição disse em seu vídeo, no nosso irmão Alexandre, ele comentou: se achar que a tentação já é pecado, então estaremos inferindo que Jesus também pecou. E isso não é verdade. Então, a tentação é algo que é uma isca, nossa própria carne ou o diabo, né, nos induzindo, tentando nos seduzir a pecar. Nós podemos ser resistentes e vencer o pecado. É como diz também a palavra do Senhor, né? Jovens, sois fortes porque já venceis o maligno. E em outro texto vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esse trimestre a gente vai estar estudando a respeito da tentação, e a palavra de Deus será a fonte do nosso estudo com análise de casos de personagens bíblicos que cederam à tentação e pagaram um preço alto. Então, estaremos fazendo esse estudo de caso em cada lição. Também vamos tratar sobre a tentação do nosso Senhor, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás, e veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, e ser fiel a Ele, dominando nossas tendências ao pecado e assim dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor. A gente vê a vida de Daniel, a vida de José, então homens que foram fiéis. Daniel mesmo propôs em seu coração não se contaminar. Glórias a Deus. José foi fiel, né? Foi tentado, foi acusado, mas ele foi fiel. Aleluia. E Deus deu uma grande recompensa a ele. Sua fidelidade, Deus estava notando lá do alto, como notava para a vida de Jó, que era perfeito, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A palavra de Deus também vai nos orientar a isso, a fugir da aparência do mal. Não somente fugir do mal, mas fugir até da aparência. Muitos crentes, às vezes, brincam com o pecado. Acham: não vou chegar até ali, não vou cair, eu suporto, né? Então, até da aparência, a Bíblia nos orienta a fugir. Glórias a Deus. O que é a tentação? Primeiro tópico. Primeiro subtópico, um convite ao pecado. Então, a gente já viu que tentação não é o pecado, mas é aquilo que está nos seduzindo, nos induzindo, né? Tentando nos enganar para pecarmos. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou para uma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Então, interessante esse comentário do nosso pastor Alexandre Coelho, no tocante de que essa tentação ela pode comprometer o futuro da pessoa. Então, a pessoa está numa trajetória, está vivendo em paz, está construindo algo, está fazendo uma grande obra, como Neemias dizia, e de repente o inimigo dá uma rasteira e aquela pessoa vê muitas coisas que estava tentando construir, alcançar, sendo derrubada, sendo destruída. Então, que perigo, irmão? Devemos vigiar para não cair em nenhuma tentação. Mas nós temos a escolha, ceder ou não. Então, ser tentado não é um fator determinante para que a pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos sua palavra em nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Então, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus, contra Ele. Deus requer também que nós andemos de modo vigilante, atento às muitas ciladas
do diabo. Lá em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nosso inimigo está ao redor, querendo tragar. Se ele encontrar brecha, é claro que ele vai colocar ali a mão, colocar o dedo ali para tentar destruir, derrubar, como uma parede. Se houver ali brecha, se tem um muro, aí começa a rachar, começa a trincar, daqui a pouco aquele muro vai ser derribado, ele vai ao chão. Então é necessário vigilância. A Bíblia também nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Então nós temos toda a condição para vencer o mal, vencer o pecado. Mas o inimigo de nossas almas anda de redor. Então ele está procurando uma ocasião para nos derrubar, tentar nos destruir. Então ele não brinca de ser diabo. Então temos que estar sempre vigilante. Com pessoas nós temos necessidades físicas e emocionais. Por isso que toda tentação tende, de forma inicial, a buscar preencher essas lacunas. Então alguém pode cair na tentação, na esfera do poder, do dinheiro, do sexo. Então todos nós temos necessidade, e o diabo sempre vai buscar encontrar ali o ponto fraco. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar a cada dia nos revestindo de toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau e às astutas ciladas do inimigo. Então algumas dessas lacunas que o diabo pode nos induzir ao erro para tentar preencher de maneira aparente. A gente viu aqui que é algo que vai talvez proporcionar uma satisfação momentânea, mas aquilo pode destruir o futuro, pode destruir uma família, pode destruir uma vida com Deus. Então, algumas lacunas. Pode ser um desejo desenfreado por um tipo de comida, ou um gasto financeiro não adequado, não planejado, ou por status, ou até mesmo um relacionamento com outra pessoa. Então, em tudo isso, o diabo pode achar uma ocasião para nos tentar. Então, não devemos andar segundo a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas 5, 17 e 21, que diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é um risco muito grande ceder à concupiscência. E vimos que a carne, ela se opõe ao Espírito. Paulo aqui relatando aqui esses itens que compõem aqui as obras da carne, mas não foi exaustivo, quer dizer que ainda tem muito mais. Ele termina aqui essa lista dizendo, e coisas semelhantes a esta. Então, muitas outras coisas que o inimigo vai tentar para que nós caiamos. Que Deus nos ajude e vigiemos. Aleluia. Porque o inimigo vai buscar essas lacunas, essas necessidades para tentar. A questão é, será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Então, muitas das vezes, uma necessidade que nós temos, Deus vai prover. Se aguardarmos, se esperar, Deus vai dar o certo, Ele está preparando o melhor. Só que muitas das vezes a gente se antecipa. E como até um título de uma lição aqui, que estudaremos nesse trimestre, que diz o seguinte: antecipando os planos de Deus, vai ser a nossa lição. Então, que nós possamos estar firmes nesse propósito, nesse trimestre, de fazer esse estudo, para cada vez mais ficarmos fortes. Segundo subtópico, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação também pode nos afetar nesse sentido. Quando nós cedemos à tentação, muitas das vezes a gente está deixando de confiar em Deus. E às vezes até confiando naquele agente da tentação, que vai nos engodar, vai dizer, não, desse jeito é melhor. Ou é o próprio Satanás que vai estar nos induzindo ao erro. Então, a tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Então, a Bíblia diz que tudo que nós venhamos a fazer, comamos, bebamos, tudo que nós venhamos a fazer, que seja para a glória de Deus. Então, que o nosso intuito seja glorificar a Deus, edificar a nós mesmos,
para que nós possamos agradá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Nosso objetivo na terra não é fazer a nossa vontade, não é, aleluia, ir conforme o mundo, não é andar na moda igual ao mundo. Nosso objetivo é cada vez mais ser santo, para morar no céu. Glórias a Deus. Nesse dia estávamos dando estudo para os jovens aqui na nossa igreja a respeito das últimas coisas, e muitos ficam preocupados, não vai ser o fim do mundo, vai vir uma guerra atômica agora por causa dos conflitos lá entre a Ucrânia, entre a OTAN, entre a Rússia, mas a nossa preocupação não é com o fim do mundo, nossa preocupação é com o arrebatamento da igreja, que esse vai ser o evento que vai desencadear todas as demais coisas finais. Então nossa preocupação é com o arrebatamento, que é iminente, não carece de nenhum sinal para que aconteça, louvado seja o nome do Senhor. Então nosso alvo é esse, é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Como diz aqui, a tentação é uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Então você tira os olhos de Jesus e vai olhar para aquilo que vai contra a sua vontade. Quando uma pessoa sai da tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades, ou que ele não tivesse poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Então, a pessoa deixa de confiar em Deus. A gente vai ver aqui algum exemplo, por exemplo, Adão e Eva. Então, deixa de confiar no que Deus fala para confiar naquela solução ligeira, naquela satisfação momentânea, naquela oferta que vai gerar morte. A Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parece bom, mas o final é o caminho de morte. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Foi o caso de Adão e Eva, que se esqueceram de que o Criador é suficiente quando se depararam com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como que Deus. Ou seja, além deles não confiar, porque o diabo perguntou ali a Eva se não podia comer de árvore nenhuma. A Eva explicou, toda árvore do jardim pode comer, está lá em Gênesis 3, de 1 a 15, de 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então ela quis dizer que Deus mentiu. Se Deus disse, se tocar ou se comer, vai morrer. Aí a serpente vai dizer, não vai morrer não. Aí continuando ela, porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus, sabendo bem e mal. Então, deixou de confiar em Deus para confiar no que a serpente estava dizendo. E deixou de usufruir de toda a provisão de Deus para suas vidas. Tudo que Deus tem para torná-los felizes, que tem para nos tornar felizes, joga tudo no chão para ir atrás de algo que o inimigo está oferecendo. A tentação passa pela confiança, ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar a forma negativa da sua vida, ou acredita que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Então deixou de confiar em Deus para confiar naquele que ofertou aquela solução, aquele prazer, aquela oportunidade de, como vimos aqui, avistar essa vitrine e desejar que vai contrário à vontade de Deus. Então deixou de confiar em Deus para confiar no diabo, para confiar em qualquer ofertante que esteja te oferecendo a tentação. Até que ponto quem está oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico? Então é claro que quem oferece o mal não está preocupado com a tua vida, ou de suprir a sua necessidade, ou preocupado com o seu bem-estar. Por exemplo, quem oferece uma droga está querendo companhia para ir para o inferno, para se destruir. Quem oferece um adultério está querendo também companhia para um prazer que sabe que está em desacordo ali com a vontade de Deus e vai destruir, vai fazer aquilo que o inimigo exerce e induz os homens a matar, roubar e destruir. Então que Deus tenha misericórdia. Mais do que tomar o caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossa necessidade e se o que Ele disse é melhor para nós. Então, confiança em Deus. Se Deus diz que vai suprir todas as nossas necessidades, se Deus é aquele que tem que cuidar de nós, muitas vezes
alguém vai entrar pelo caminho mais curto de lucrar, de ter vantagem de alguma forma ilícita, esquecendo que Deus é aquele que provê todas as coisas, que nós somos dependentes dele e quando nós confiamos nele, ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como vimos nesse tópico, é uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Terceiro subtópico, a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus colocou. Então, além de perder a ajuda, a provisão de Deus, a sua providência em sua vida, perde também a sua posição. Deus te colocou em um lugar para que você cresça, para que você dê fruto, e por causa de uma tentação, muitas das vezes você vai destruir tudo, como se estivesse formando um castelo de cartas. Qualquer coisinha está fraca, um vento pode derrubar. Que Deus tenha misericórdia, que nós façamos como a Bíblia diz, quando vai edificar uma torre, você faça as contas e fala, não, essa torre tem que ser resistente, eu tenho material para acabá-la. Eu não estou fazendo de qualquer jeito, eu estou buscando a oração, estou buscando a palavra, estou buscando a presença de Deus. Glórias a Deus, eu estou indo atrás do poder, da virtude que Deus tem para me dar, das suas promessas. Então, a sua edificação, ela prossegue e está sobre um alicerce firme, que é a direção de Deus. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Então não precisa muitas das vezes vir a tentação embrulhada num grande pacote. Às vezes os pequeninos, as pequenas concessões é que vai corroendo, vai destruindo. São as pequenas rachaduras que vai fazer com que o muro desabe. Pouco a pouco as pequenas tentações se tornam como raposinhas no meio de uma plantação de vinha e estragam tudo. Cantares 12:15 diz o seguinte: apanhar-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então uma mentirinha pode puxar uma mentirona, pode puxar uma vida de desonestidade. Então um abismo puxa o outro. Que Deus nos ajude a ter discernimento, a ter uma visão espiritual para ver como o inimigo está querendo destruir a nossa vida, oferecendo pequenos pratos para que no final venhamos a cair e sucumbir na nossa fé. As tentações que achamos ser menores, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, a sua reputação e sua família. Quantos foram agraciados por Deus e perderam suas posições por não terem resistido uma ou mais tentações? Tomemos como exemplo o jovem Sansão. Então, irmão, isso aqui é importante, porque muitos Deus coloca numa posição, abençoa, Deus dá um destaque, Deus capacita, Deus dá dons, dá talentos, e a pessoa desaba, ela cede à tentação e daqui a pouco está fazendo aquilo que o inimigo quer, fazendo que a pessoa perder o sabor para ser pisado, para ser humilhado, para ser escarnecido. Fiquemos firmes com o Senhor. Aqui na lição vai dar o exemplo de Sansão. Sansão não foi uma ou duas vezes que ele cedeu à tentação. A princípio ele vê lá uma moça filisteia, lá em Juízes 14:3 diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então ele enveredou ali para enamorar com aquela, casar também com uma filha ali dos filisteus, acaba tendo um grande prejuízo, acaba ela sendo morta, sua família, porque ele foi dirigido ali pelo que seus olhos lhe agradavam, que era bom aos seus olhos. Depois no capítulo 16, logo no primeiro versículo, diz que ele vai lá de novo naquela região, já encontra uma prostituta, e daqui a pouco no versículo 4 ele se agrada ali de Dalila, que vai ser aquela que vai destruir, quase levando ele ao final, sua ruína, se não fosse a misericórdia de Deus, lá no finalzinho da sua história. Então vemos que Sansão de pouquinho em pouquinho ia se afundando, e era obstinado em errar, em pecar, e ele ainda foi juiz por 20 anos, mas
só a misericórdia de Deus na vida de Sansão. Ele foi aos poucos se arruinando, né? Que Deus tenha misericórdia e vigiemos, aproveitemos as oportunidades de graça, de misericórdia de Deus, de perdão, para voltarmos e ficarmos firmes com o Senhor. Segundo tópico da nossa lição, como, né, ela se manifesta, como a tentação se manifesta. Vamos falar aqui, primeiro subtópico, por uma ação de Satanás, segundo subtópico, focando em nossas necessidades, e terceiro, focando em algo que não precisamos. Então, 3 formas da tentação se manifestar. Satanás, né, aqui na lição já diz que ele é o principal agente da tentação, tentou até o próprio Cristo. Lá em Mateus 4, versículo 3 e 4 diz: e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente vai ter uma lição falando sobre essa tentação, né, de Jesus sendo tentado e resistindo e vencendo. Então, se ele não deixou de tentar Jesus, com certeza se empenhará em lançar isca para seduzir os servos de Deus e tirá-los da presença do Senhor. Ele fez também com Jó, foi tentar Jó, né, e queria, né, ver se Jó blasfemava. E Satanás ele vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas até que pequemos contra Deus. Então ele sempre vai estar insistindo. Ele tem esse ofício de tentador. Ele é nosso adversário, né? A palavra Satanás significa adversário. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações, como por exemplo o orgulho. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Então Nabucodonosor se orgulha ali da sua cidade, do seu poder. Deus já tinha revelado ali um sonho tão maravilhoso para ele, mostrando todos os impérios mundiais, ele sendo a cabeça no início daquela estátua. Mas em vez de ele dar glória a Deus, ele acaba se ensoberbecendo e achando que aquela glória toda era fruto do seu próprio mérito, como diz lá em Daniel 5:20. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então, ele que era temido, que tinha a vida e a morte, na sua palavra, podia matar, podia salvar da morte ali seus súditos, seus governados, acabou sendo tratado como um cão, como um animal que era enxotado e foi comer grama por causa do seu orgulho. Só quando ele vai se humilhar de novo, reconhecer que Deus é o Senhor dos céus e da terra, que Deus restitui ele ao seu trono. Outras situações, momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. Então, lembrando que o tópico está falando aqui sobre Satanás, sobre o agente dessa tentação. Então, ele aproveita momentos que estamos só, momentos que ninguém está vendo, para nos tentar de maneira feroz. Por isso, Satanás tem investido para que o servo de Deus deixe de congregar. Então, hoje é moda, hoje desigrejado. Pessoas que acham que pode ser crente em casa, na internet, assistindo vídeos do YouTube ou coisa semelhante, sem ter a comunhão dos seus irmãos, sem congregar, como a Bíblia nos orienta, não deixarmos a nossa congregação como é costume de alguns. Então, Satanás aproveita esse momento, a pessoa só, e vai cada vez mais tentando matar aquela pessoa. Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas dos cuidados do pastor sempre são alvo dos lobos mercenários, como estudamos na lição passada a respeito ali do nosso Senhor Jesus, que é o bom pastor, mas também alertou ali a respeito do lobo, do ladrão, do salteador. Focando em nossas necessidades, outra forma da tentação se manifestar. Todas as pessoas têm necessidade e essa necessidade pode ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. Então podemos ter necessidade de ter mais dinheiro, então levar a pessoa a se comprometer sua vida financeira e destruir sua família, trabalhando em excesso, deixando de assistir os seus. Então a pessoa é tentada a trabalhar, porque ela tem que ficar rica da noite para o dia. E acaba deixando de assistir a sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e já negou a fé. Necessidade de afeto pode levar uma pessoa a buscar então
uma vida sexual desregrada, né? Então, são necessidades que nós podemos, né, apresentar ao Senhor. A Bíblia diz que Ele supre as nossas necessidades, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E demais coisas o Senhor acrescenta, só que a pessoa pode ser tentada através dessa necessidade, né? O inimigo de nossa alma pode apresentar uma solução fácil. Isso vai levar com que as pessoas arquem com as consequências no seu corpo, alma e espírito. Como, por exemplo, a mulher samaritana, né? Então Jesus chama seu marido, né? Ela disse, não tem marido. Ele disseste bem, porque já tiveste 5 e o que você tem não é seu. Então, vai gerar consequência. Não é coisa simples que a pessoa acha, não, de qualquer jeito tá bom, eu vou viver dessa forma, vou levando o barco desse jeito, mas tudo que plantarmos vamos colher. Outra necessidade de bens materiais pode deixar uma pessoa endividada e sem crédito para as suas aquisições básicas necessárias. Então, às vezes a pessoa é consumista, né? Isso é uma tentação. Tem lá um celular de marca top, então ele quer se endividar para comprar aquele negócio, mesmo sem necessidade. Então isso é uma tentação que ele vai ceder e vai pagar o preço, né? Vai ficar sem condições de adquirir as necessidades básicas, pois o dinheiro já foi comprometido. Ou pior, né? Vai ficar devendo e vai sofrer a consequência, né, de se envergonhar por causa disso. E também a necessidade de buscar títulos, né, posição, destaque. Isso vai fazer com que a pessoa comprometa a sua fé. Então hoje a gente vê também muita tentação, né, nesse campo da política, né, muitos pastores cedendo e só a misericórdia, né, irmãos? Então, as pessoas não vigiam. Deus dá tanta coisa, né? Deus dá tanta bênção, dá um destaque, dá, né, dons, dá talento, e a pessoa não vigia e por causa de um ganho fácil acaba sucumbindo. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele ceifará. Romanos 12:2 diz: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o terceiro, focando em algo que não precisamos. Aí é pior ainda, né? Podemos ser tentados por ação do inimigo, nossa alma, por causa das nossas necessidades. A gente, mais uma vez, lembrando nos tópicos anteriores, né, deixando de confiar em Deus, esperando em Deus para ir atrás, e por algo às vezes que nem precisamos, né? Por exemplo, às vezes o inimigo, né, ou encontramos essa facilidade, alguma oportunidade, algum ganho extra, né, até uma promoção, às vezes é o inimigo, né, querendo nos tirar da direção. Às vezes a pessoa está na igreja, está fazendo a obra do Senhor e é tentado, né, por uma promoção que vai ter que trabalhar domingo, agora você vai ser supervisor, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer dizer, você não precisava daquilo, você estava vivendo, você estava tendo o bocado de cada dia, mas aquela tentação de ir atrás de algo que você não carecia vai acabar te tirando da presença de Deus. Um título, dinheiro, uma posição de destaque, né? Adão e Eva também foi tentado nesse ponto, pois a serpente dizia: se comer vai ser igual a Deus. Será que vocês precisavam ser igual a Deus? Deus era tão mesquinho que estava escondendo ali aquele segredo: se vocês comerem essa fruta, vocês vão ter o mesmo poder que eu tenho. Então eles foram atrás de algo desnecessário, pois eles tinham tudo ali para serem felizes. Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas o fizeram porque deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como o Todo-Poderoso, conhecendo o bem e o mal. Balaão tinha ouvido Deus falar para não amaldiçoar Israel, mas se deixou levar para o prêmio do qual não tinha necessidade. Então Balaão teve a misericórdia de Deus, dele ainda ouvir a voz de Deus lá. Deus ainda usou aquela jumenta para não matá-lo, né? Porque é ela que salvou a vida dele ali. Mas mesmo assim ele foi atrás, né, do suborno ali, do prêmio, né, que lhe era oferecido, como diz aqui em 2 Pedro 2,15. Os pais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Que Deus nos guarde de todas essas tentações e que nós possamos compreendê-la, aprender através da lição aqui da Escola Dominical que estamos aprendendo, e ficar mais alerta, né? Ficar mais vigilante, viver descoavisado, né?
vê o mal e se desvia dele. O simples vai lá e cai no buraco. Mas nós estamos sendo edificados com essa lição para poder ser mais vigilante. Por último, o terceiro tópico, quando cedemos à tentação. Então, o autor da lição nos traz aqui 3 subtópicos. Perdemos a comunhão com Deus, comprometemos o nosso futuro e ficamos dominados por sentimentos ruins. A primeira consequência aqui de ceder à tentação ou de pecar é ir perdendo gradativamente a comunhão com Deus. Então, Davi é o exemplo que o autor nos traz, quando ele diz lá no Salmo 51, depois de ter cedido à tentação, adulterou com Batseba, cometeu ali homicídios. E então, quando ele é confrontado, isso já quase um ano depois do seu pecado, então a gente vê aqui que o autor enfatiza que é perda gradativa. A cada dia ele ia morrendo. Então, a Bíblia diz que o Salmo vai dizer que os ossos já como se apodreciam. Mas ele é confrontado, Deus tem misericórdia, manda Natan. Então ele compõe agora o Salmo 51, que tem esse versículo 11 e 12, dizendo: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Então ele pecou, ele errou, mas o Espírito não saiu de imediato. Deus ainda teve misericórdia e quando ele confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Glórias a Deus. Então, ele pedia para que Deus não retirasse. Ele não pedia para Deus devolver o Espírito, Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, ele não disse, me devolva o Espírito Santo. Ele disse, não tire. Então, ele ainda estava ali, o Espírito Santo ainda insistindo com Davi. Deus é misericordioso. Então, essas consequências são muito danosas e uma delas é a morte, como diz lá em Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Segundo, comprometendo nosso futuro, o ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso alvo? É salvação. Então, não pode perder o bem mais precioso que nós ganhamos do nosso Senhor Jesus. Quantos lares foram e são destruídos por um pai e mãe que não consegue resistir a uma bebida ou a uma droga? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder às tentações traz consequências que serão vistas de imediato ou no futuro. Seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder à tentação sempre chega. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, colherá. Gálatas 6,7. Então, é uma consequência nefasta. Como a gente viu, uma indução ao erro, uma sedução a um prazer momentâneo pode destruir sua família, pode destruir sua vida, pode destruir seu futuro, seus projetos e principalmente pode tirar definitivamente da presença de Deus, gerando morte, perdendo a salvação de tua alma. Por último, ficamos dominados por sentimentos ruins. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como por exemplo, frustração, baixa autoestima e sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós. Então, tudo isso vai estar impresso no nosso ser, ou seja, frustração, a baixa estima, sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós. Mas Deus está sempre como um pai ali do filho pródigo, no portão, aguardando o filho voltar. Mas o diabo ele vai nos acusar. Se cedermos, ele vai nos acusar, vai dizer, você é culpado, você não presta, não tem mais jeito para você. Mas o pai está lá, querendo abraçar, querendo trocar a veste fétida do pecado, querendo vestir uma roupa nova e celebrar o retorno para casa. Glórias a Deus. Mas não venhamos a ceder, porque o diabo ele vai fazer de tudo para te matar, para te destruir, para roubar a tua paz. A palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Tal verdade significa que todos são, de alguma forma, tentados em situações muito particulares. Quando imaginamos que nada poderá nos afetar, é ali que a nossa humanidade será testada. Então que Deus nos ajude. Existem várias maneiras do inimigo nos tentar, da nossa própria carne nos tentar. E a gente viu que alguém pode ter um ponto fraco de um jeito, outro de outro pode ser
mais seduzido, né, ao poder, ao dinheiro, ao sexo. Não importa, né? Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que Deus nos ajude e fechemos todas essas brechas. Aleluia. Em nossa vida, busquemos mais o Senhor, estejamos na presença dEle. E Job, sois forte. João escreveu: Job, sois forte e já venceste o maligno. Que Deus fortaleça cada um, em nome de Jesus. Concluindo, é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que a satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Então Deus é suficiente. Deus supra a tua necessidade emocional, psicológica, material, aleluias, financeira. Deus pode suprir tudo. É só esperar nele com paciência e não ceder, porque como vimos aqui pode gerar consequências até por gerações, né? Por exemplo, um viciado pode fazer com que seu filho nasça doente. Que Deus tenha misericórdia, né, irmão? Então, o pecado pode parecer bom, mas o final, né, sempre vai levar a uma consequência de morte. Que Deus nos ajude e abençoe que os irmãos possam estar, né, empenhados em aprender mais sobre esse tema, em ver aqui alguns exemplos, alguns estudos de casos que estaremos estudando e daqueles que venceram. Louvado seja o nome do Senhor, e foram fiéis e foram recompensados. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez somos gratos por essa lição, pedindo, Pai, a tua ajuda, Pai, que o Senhor possa fortalecer cada jovem, cada aluno, cada professor, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, não nos induza à tentação, mas nos livra do mal, Pai. Porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém.